Olá galera, sou Verônica Pedrosa, criadora desse canal aqui, Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Se você tá chegando novo, já chega junto, já fica por aqui, se inscreve e fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente conversar nos comentários e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Você tem que cuidar da sua segurança porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então abre seu olho e fica em alerta. Antes de eu falar do caso de hoje, eu gostaria de indicar para você dois canais que eu adoro muito. O primeiro canal é o canal da minha amiga Misayoshi, ela que tá lá no Japão, e é o canal Crimes pelo Mundo, tem link aqui na descrição para vocês e cards. E o outro canal que eu também sou fã é da nossa querida Sandra Di, ela que é muito elegante, advogada lá nos Estados Unidos, e tem o canal Investigação e Lei TV. Não é a primeira vez que eu indico esses dois canais, eu sou fã e realmente eu indico. Elas têm um conteúdo de qualidade, eu tenho certeza que você vai gostar. O caso de hoje é o caso da Marceline Bedinier. Ela é uma senhorinha de 67 anos que morava numa cidadezinha lá no norte da França chamada Divion, uma cidade pequena, poucos habitantes, todo mundo conhecia todo mundo. Essa cidadezinha fica a mais ou menos 200 quilômetros da capital, Paris. Ela vivia calmamente, era aposentada e tinha uma aposentadoria pequena. Vou falar um pouquinho para vocês da vida da Marceline. Ao longo da vida dela, ela teve 6 filhos e cada filho com um pai diferente. Então, ela tinha muita dificuldade em ter relacionamentos e guardar esses relacionamentos saudáveis. Ela sempre estava trocando de marido e daí tinha filho. E ao longo da vida, ela teve aí 6 crianças. O que aconteceu é que na infância da Marceline ela teve um trauma muito grande. Não se fala na mídia qual foi esse trauma, mas ela era frágil psicologicamente, ela era um pouquinho limitada também. Então, quando ela teve aí essas 6 crianças, teve que cuidar, educar sozinha, os pais foram embora, ela não sabia o que fazer, não conseguia trabalhar, então o Estado, né, as assistentes sociais viram que as crianças estavam em perigo, né, que ela não ia conseguir educar corretamente, então essas 6 crianças foram tiradas da Marceline e foram entregues para a avó. Então, os 6 filhos da Marceline, eles foram criados pela avó, mas ela sempre ia na casa da mãe e ela passava por lá para ver os filhos, conversar, batia papo e ela ajudava como ela podia, mas realmente ela era um pouco limitada, ela não conseguia, por exemplo, levar para a escola, fazer uma tarefa da escola, era tudo a mãe da Marceline que fazia isso, mas ela tentava ser próxima aos filhos. Conforme o tempo foi passando, os filhos crescendo, casando, rapidinho a Marceline ela começou a ter netinhos e ao todo, para vocês terem uma ideia, uma família bem grande, a Marceline, ela teve 20 netos, de 6 filhos que ela teve. Era uma família muito grande, mas era uma família, assim, eles tinham amor e respeito uns pelos outros. Os 6 filhos, eles reconheciam que a mãe Marceline fez o que ela pôde. Ela deu o melhor com tudo que ela tinha, né? Todo o estudo, toda a sabedoria, tudo que ela aprendeu na vida dela, ela tentou passar o máximo que ela pôde, mesmo com toda a limitação e a fragilidade psicológica dela. Então não tinha nenhuma assim raiva dentre os filhos para odiar essa mãe. Todos eles gostavam demais dela, sabiam que ela era muito gentil e que ela ajudava da maneira que ela podia. E os netos, eles foram criados dessa maneira. A avó Marceline, ela precisa de ajuda, então quem puder, tiver um tempinho, passar na casa da avó, ajudar a avó a fazer uma faxina, leva a avó no banco. Então era isso que acontecia. Na casa dessa avó, era uma casa movimentada, e sempre os netos passavam por ali. Um levava a avó no banco, o outro vinha, pegava, levava na casa, saíam para andar com a avó, para olhar uma loja. Ela estava sempre com a companhia dos netos. Quando não tinha os netos, tinha os 3 cachorrinhos da Marceline. Como eu já falei aqui para vocês, a vida da Marceline era uma vida modesta. Ela tinha uma aposentadoria, mas era pouquinho. Então ela vivia ali no limite. Ela tinha uma vizinha, eu vou chamar ela aqui de Marie, que sabia que ela passava por dificuldades e que às vezes ela nem almoçava ou não jantava porque ela não tinha comida na casa dela. Então essa vizinha, quando ela fazia comida para ela entrava na casa da Marceline,
batia na janela e deixava um pratinho de comida para Marceline, que essa vizinha de bom coração falava, poxa, se eu comi o meu, às vezes a minha vizinha não vai comer, eu fiz aqui, sobrou um pouquinho, como eu, come a Marceline. Então essa vizinha de bom coração, a Marie, todos os dias quase, ela levava um almoço ali para Marceline. E o código das duas era assim, ela chegava ali na casa da Marceline, o portão sempre estava aberto, ela batia na janela e deixava o pratinho. E rapidinho a Marceline abria a janela e pegava e comia a comidinha dela. Depois a vizinha passava a tarde, recuperava o pratinho dela e voltava para casa. E no dia seguinte era a mesma coisa. Porque a Marceline, às vezes, ela não estava em casa, estava passeando com os netos, ou então às vezes ela estava no banheiro, estava fazendo uma faxina, alguma coisa, mas ela ouvia esse barulho da janela que a vizinha batia e ela sabia, opa, chegou minha comidinha. Então ela ia lá pegar o pratinho de comida dela e ficava feliz. Então esse era a rotina que ela tinha com essa vizinha, a Marie. No dia 10 de fevereiro de 2013, aconteceu essa coisa. A vizinha fez a comidinha dela e foi levar para Marceline. Ela entrou, bateu na janela, deixou o pratinho e foi para casa dela. E a tarde toda, ela percebeu, poxa, o pratinho ainda tá ali na janela. Ela olhou à tarde e falou, ué, Marceline não pegou o prato, Marceline não comeu, ué, será que ela não tá em casa, será que ela foi passear com os netos, tudo bem. A noite chegou e a vizinha viu o pratinho ainda na janela. Falou, ué, aconteceu alguma coisa. Foi lá na casa, chamou, bateu, nada da Marceline. Ela achou estranho, pegou o pratinho de comida dela, voltou e ela não alertou ninguém. Falou, vou esperar um pouco, né? Porque a família é grande, às vezes o pessoal veio aqui, pegou ela, vou esperar um pouco. No dia seguinte, os netos começaram a ligar, ir na casa dela e nada. A Marceline, minha gente, já tinha desaparecido. E ninguém sabia onde ela estava. Ela não respondia o celular, todo mundo batia ela na porta e nada. Foi aí que a polícia foi acionada. De cara, a polícia começou a conversar com todos os familiares, né? Quem podia, a polícia interrogava ali rapidinho, os vizinhos. E todo mundo ali no bairro falou que a Marceline, ela era uma senhorinha muito gentil, muito boa, não tinha fofoca, não tinha inimizade com ninguém. O pouco que ela tinha, ela dividia com os outros. Ela recebia muita gente na casa dela, muitos netos, tinha muita juventude, o pessoal adolescente passava ali na casa dela e ela não tinha história ruim com ninguém, não tinha nada de errado aparentemente com a Marceline. A polícia viu também que a Marceline, sempre que ela podia, ela gostava de ajudar financeiramente os netinhos dela. Então, por exemplo, algum neto precisava, vó, tô precisando de R$ 20 para eu comprar alguma coisa ali na loja, vi uma blusa, gostei, dá pra senhora me dar aí uns R$ 50? Ela se virava, contava as moedinhas dela e dava pros netos, ela tinha realmente bom coração. A polícia viu que não tinha nenhum inimigo e eles decidiram entrar na casa de força. Vai que aconteceu algum acidente, vai que ela caiu ou aconteceu um AVC, nunca se sabe, a pessoa idosa. Então a polícia entrou de força na casa. De cara eles viram que os 3 cachorrinhos dela estavam na casa, mas sozinhos. Olharam todos os cômodos, a Marceline não estava. Viram que tudo parecia no lugar, não eram roubos, a casa não estava revirada, nada. O que eles sentiram falta foi de uma bolsa dela, que quem estava presente nessa hora, os filhos, os netos, falaram, a bolsa da avó não tá aqui. E o celular dela também não estava em casa. Então eles sabiam, ela deve ter saído com essa bolsa e celular, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ela deve ter sido roubada, não voltou para casa. Quem teria sumido com essa avó e por quê? Foi aí que uma busca começou nessa cidadezinha e todo mundo estava ajudando. No dia 12 de fevereiro, todo mundo ali tentando encontrar a Marceline, buscas, helicópteros, polícia, os habitantes, nada. Até que à tarde foi encontrado numa floresta, a 20 quilômetros mais ou menos da casa da Marceline, um corpo de uma mulher queimado. A polícia então pegou esse corpo, levou para análise, já fez um teste de DNA, porque eles sabiam do desaparecimento de uma mulher e parecia que era a Marceline, eles estavam vendo as fotos. O teste de DNA foi feito, o resultado saiu e, para a infelicidade dessa família grande, unida, era sim o corpo da Marceline, a avó que estava sumida há 2 dias. Todo mundo ficou muito triste, ninguém estava entendendo nada. Quem tinha feito uma maldade dessa com essa avó tão querida, essa pessoa idosa indefesa? E a causa da morte, né, porque eles fizeram todos os exames de pós-morte, foi estrangulamento. Quando o pessoal soube disso, todo mundo ficou em choque.
Quem faria uma crueldade dessa com uma pessoa indefesa? Até então, ninguém tinha resposta, mas foi aí que uma investigação começou mais a fundo. A polícia decidiu dar uma olhadinha nas informações bancárias da Marceline, visto que a bolsa dela tinha sumido, o cartão de crédito, talvez alguém, né, tivesse roubado o dinheiro dessa senhora. E foi o que a polícia fez. Olhando ali todo o histórico da conta bancária, eles viram que 3 dias depois da morte da Marceline, alguém tirou 90 euros de um caixa eletrônico. 90 euros é o equivalente a 500 reais. Então eles falaram, poxa, vamos nesse caixa eletrônico aqui na cidade mesmo, vamos ver se tem câmera de segurança, vamos pegar as imagens e vamos saber quem que tá roubando o dinheiro dela, quem que pegou o dinheiro. Então a polícia olhou todo o histórico desse caixa eletrônico, o horário desse saque, e eles viram uma coisa incrível. Quem tirou dinheiro nessa hora com o cartão de crédito da Marceline foi um dos netos dela, um cara chamado Jérémy Lorian. Ele tinha 25 anos. A polícia não acreditou, falou, caramba, quem que é esse cara e por que ele tá fazendo isso? Quando a polícia viu esse nome aí, Jérémy Lorian, eles já sabiam que não era boa coisa, porque ele era conhecido do serviço da polícia. A polícia já sabia que ele não era flor que se cheirasse. Vou falar um pouquinho da vida do Jérémy Lorian para vocês. Ele era casado há uns 3 anos e ele tinha uma bebezinha de alguns meses. Ele não trabalhava, vivia de auxílio e o dia inteiro ele ficava pra rua com os amigão dele, fumando erva verde. Então ele deixava a esposa com a bebê em casa e curtia a vida dele de solteirão aí com os amigão. Claro que a esposa, vendo tudo isso, ela não aguentou e queria pôr um basta. E ele não. Você fica em casa, você é a mulher, cuida da criança e eu vou curtir minha vida. E ele não mudava, não mudava. E ela tava assim já querendo terminar o relacionamento, porque ela via, poxa, agora que eu tive o bebê, que eu tô precisando de ajuda, ele me larga pra curtir a vida? Não, não, não. Todo mundo sabia que ele não trabalhava e ele ficava muito perto dessa avó, a Marceline. E às vezes ele pedia dinheiro para ela. Então quem bancava esse vício dele de erva verde era a Marceline, tadinha. Ela não sabia. Mas ele, como neto, ele ia lá, ô vó, vim tomar um café com a senhora. Vó, tá querendo ir no banco? Pegava, levava a vó no banco. Ô vó, tô precisando de um dinheiro. Ela dava uns 50 reais para ele, dava uns 30 reais. Então ele sempre tinha um dinheirinho ali que ele podia comprar a erva verde dele. Com esse dinheiro da avó. A avó nem sabia que ela estava alimentando o vício do neto. Ela pensava que estava dando dinheiro para ajudar com a neném, porque ela tinha acabado de nascer, mas não era nada disso. Esse cara, ele já tinha antecedentes criminais, pois ele já tinha cometido roubo, agressão e tinha um processo correndo contra ele, contra agressão sexual de menor. Parece que no passado ele fez alguma coisa errada, ou tentou fazer alguma coisa errada com uma criança, uma menina de 10 anos de idade. Então a polícia falou, poxa, vamos chamar esse cara aqui pro interrogatório, porque a gente já sabe que ele, né, não é boa pessoa. Se ele tava precisando de dinheiro, talvez a avó não deu, talvez ele tenha tirado a vida dela. Então vamos interrogar esse tal aí de Jérémy. E foi o que a polícia fez. Chamaram ele para um interrogatório. No interrogatório, o Jérémy não sabia de nada. Não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Ah, o cartão de crédito da minha avó, ele fica comigo, gente. Eu que cuido do cartão de crédito da minha avó. E realmente ela me ajuda com a minha bebê. De vez em quando eu tiro uns dinheiro porque minha avó me dá. Eu sei que ela tá desaparecida e tal, mas como eu sempre pego um dinheirinho ali, eu precisava para minha filha, eu peguei. Vou deixar minha filha com fome? Não, eu tinha que comprar um leite, peguei o dinheiro. Essa foi a desculpa dele. E sempre negando. Aqui na França, vocês sabem que são 48 horas de interrogatório. Ou a pessoa confessa, ou senão depois ela vai embora livre. E é nessa hora que a polícia tem que colocar pressão, não deixa o cara dormir, deixa o cara comer, pressão. Até que, às vezes, dependendo da pessoa, ela decide falar. Só que tem gente que não fala. A polícia decidiu também conversar com a esposa dele. Falou, vamos interrogar ela na sala ao lado para saber se ela pode dar mais informações. E a esposa na sala ao lado, ela falou, olha, eu lembro que no dia que a Marceline desapareceu, o Jérémy ele chegou em casa com o rosto queimado e o cabelo queimado. Achei estranho porque tava engraçado, tava queimadão aqui, sobrancelha queimada, aqui tudo vermelho. Eu perguntei pra ele, o que aconteceu? E o Jérémy falou pra ela na maior cara de pau, eu fui acender um cigarro e o isqueiro explodiu. Ela falou, mas como assim isqueiro explodiu? Ele falou, é que eu tava arrumando isqueiro e tal, eu fiz um negócio estranho lá e o isqueiro explodiu em mim, por isso que eu tô todo queimado. Aí nessa hora a polícia juntou, peraí, a gente encontrou uma mulher queimada, né, que é a avó, e agora a esposa tá falando que ele chegou em
casa queimado, vamos pressionar esse cara. E a polícia pressionou, continuou pressionando o Jeremy, e com quase 48 horas de interrogatório, ele cansado, já não sabia mais qual desculpa inventar para a polícia, ele falou: sim, fui eu que tirei a vida da minha avó, porque foi um momento de raiva muito grande, eu perdi a linha e infelizmente eu fiz o que eu fiz. E ele contou passo a passo tudo o que ele tinha feito com a avó dele, uma crueldade. Ele contou que no dia 10 de fevereiro de 2013, ele passou na casa da avó dele, a Marceline, para pegar ela e levar na casa da filha dela. Então pegou, pôs a avó dentro do carro e foram conversando, batendo papo, eram uns 20 minutos o trajeto e tal. Ela ia visitar a filha dela, estava feliz. No meio do caminho, teve uma discussão que ele não gostou. Acho que a avó deve ter falado pra ele: ô, meu filho, sai desse caminho aí de droga, talvez ela tenha percebido e tal. Tava dando uns conselhos pra ele, ela falou uma coisa que ele não gostou. Daí ele falou assim: vó, para de falar sobre isso, que eu não quero falar sobre isso. Ela falou: não, mas tem que falar. Ela insistiu. Quando ela insistiu em continuar nesse assunto que ele não queria, ele parou o carro num lugar afastado. No banco de trás tinha uma toalha. Ele pegou a toalha, amarrou ao redor do pescoço da avó indefesa, uma pessoa idosa de 67 anos. Ela já tinha fragilidade psicológica, vocês lembram disso? E ele simplesmente segurou muito forte essa toalha. Alguns minutos depois ele viu que a avó parou de se mexer, parou de respirar. Ele falou: vó, desculpa, tentou sacudir ela, mas ela já tinha perdido a vida. Ele nessa hora entrou em pânico, não sabia o que fazer, e a primeira coisa que ele pensou é: tem que esconder esse corpo. Ele já sabia que ele tinha antecedentes criminais, e se ele chamasse a polícia, com certeza ele ia pra cadeia. Então ele falou: tem que esconder isso aqui. Então o que ele fez? Entrou num caminhozinho o mais rápido que ele pôde, no meio de uma floresta, colocou o corpo perto de uma árvore. Aí ele falou: poxa, mas tem as minhas digitais aqui. Então ele pegou gasolina da maneira que ele pôde no carro dele, colocou no corpo e ateou fogo. E foi nessa hora que deu aquela explosão e queimou o rosto dele, a sobrancelha e o cabelo. E daí ele voltou para casa dele como se nada tivesse acontecido e inventou a historinha do isqueiro para a esposa. E até hoje ele não contou para a polícia qual foi esse assunto que ele ficou pé da vida e não queria discutir com a avó dele. Mas a polícia acha que deve ter sido alguma coisa com: ah, não vou mais te dar dinheiro, estou te dando dinheiro para você usar com droga, não vou mais te dar dinheiro, meu neto e ele não deve ter gostado disso. Claro que depois dessa confissão, de todos esses detalhes, ele já ficou preso esperando um julgamento. Esperando o julgamento, né, conversando com o advogado, psicólogo. O Jeremy, ele falou muitas vezes que foi um momento de raiva muito grande, ele não soube lidar com essa raiva e ele tava cheio de pó branco e foi efeito de droga. Tava com raiva, ela falou um negócio que eu não gostei e foi por causa disso. E durante, né, essa espera de julgamento, ele mudou a versão dele várias vezes. Em uma das versões, ele falou que a culpa foi do pai dele. Ele fala que um dia ele chegou na casa da avó dele, o pai dele tava lá e ele viu que o pai dele tinha tirado a vida da avó. Ele falou: nossa, tenho que ajudar meu pai. Ele ajudou o pai dele e pegou a culpa pra ele. O pai dele, óbvio, foi chamado para o interrogatório e o pai dele tinha um álibi concreto, não tinha nada a ver. E o pai dele não encobriu ele, porque normalmente no passado, quando o Jeremy ele fazia alguma coisa e roubava, tal coisa pequena, às vezes ele falava pro pai dele: ah, pai, me ajuda, o pai dele encobria, falava: ah, fui eu. E daí o pai dele ia, pagava uma multa e voltava, alguma coisa nesse sentido. Só que aqui, ele tá falando da morte de alguém. O pai dele, ele falou assim: não, eu vou passar o pano pro meu filho, não. Eu não fiz nada, eu estava em tal lugar, estava trabalhando, a polícia verificou todos os horários do pai do Jeremy e realmente ele não podia ter nada a ver com a morte. A polícia sabia que realmente quem tinha tirado a vida da Marceline era sim esse neto, o Jeremy. O julgamento do Jeremy aconteceu em junho de 2015, ele estava com 25 anos. E nesse julgamento a defesa falava muito do passado complicado dele, conturbado, que foi um adolescente difícil, separação de pai e mãe, ele estava sob efeito de droga, momento de raiva, que ele não soube se conter, falaram várias e várias coisas, mas nada disso amoleceu o coração do júri, não. No final, a pena do Jeremy saiu, ele pegou 20 anos de prisão fechada e atualmente esse cara, ele está preso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, ficar em alerta. Mais uma vez aqui a gente vê que o uso de drogas, excesso, não é nada bom. A gente fica fora de si, faz umas coisas impensáveis. Ele gostava demais dessa avó.
Ele ajudava a avó, queria estar por perto, mas o vício falou mais alto. Ele precisava de dinheiro, ele precisava desses R$ 500 que ele pegou depois da morte dela. Então, vício, droga, isso não é bom. Por que muitas pessoas vão por esse caminho sabendo que o fim é sempre trágico? Eu nunca vou entender. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.